Fisiologia do treino. Falamos no primeiro programa sobre tipos de fibra, vermelha e branca e rosada, sendo que a vermelha está bem numa extremidade em termos fisiológicos e a branca está na outra extremidade em termos fisiológicos. Para relembrar, falamos questões que a fibra vermelha é a mais apta para desenvolver atividades físicas, motoras de resistência, enquanto que a fibra branca está mais apta a desenvolver exercícios, movimentos de características de força e potência. E nós tivemos uma pergunta do Marco Aurélio nos questionando como identificar no indivíduo se ele tem uma proporção maior das fibras vermelhas ou das fibras brancas, ou até mesmo da fibra intermediária, que seria a fibra rosada. Pois bem, existem métodos ou vários métodos para se identificar a tipagem de fibra que o indivíduo tem, se ele tem mais de um tipo ou de outro tipo. O método mais clássico usado cientificamente para a execução é um método chamado de biópsia muscular. O que é isso? Se faz uma incisão no grupo muscular, um corte, se coloca uma agulha de profundidade, se pinça partículas ou pequenos pedaços da fibra muscular. Se leva esses pequenos pedaços da fibra muscular para o laboratório e se faz uma análise histoquímica. Nessa análise histoquímica laboratorial, se consegue chegar à conclusão se aquela região muscular tem uma proporção maior de fibras brancas, ou se aquela região muscular tem uma proporção maior de fibras rosadas, ou se aquela região muscular tem, por sua vez, uma maior proporção de fibras vermelhas e qual o percentual dessa proporção de fibras. Esse é um método laboratorial, um método usado cientificamente na parte do treinamento de alto rendimento. É muito usado com atletas de ponta, nacionais e internacionais, para identificar esse potencial genético de desenvolvimento da fibra e acoplar melhor os treinamentos executados. Entretanto, esse é um método extremamente caro, um método laboratorial, onde se precisa de médico, um local com extremo cuidado, que vai ser feita uma incisão, um corte no indivíduo, para se evitar qualquer processo inflamatório, qualquer coisa desse tipo, e tem que ter, no momento, a revisão, a supervisão e a execução de um profissional médico. Então, o médico é um procedimento, embora extremamente preciso, é um procedimento complicado para nós no dia a dia nos podermos aplicar, ou fica totalmente inviável. Um segundo procedimento é um procedimento que tem um nome um pouco complicado, que é chamado de dermatoglifia. Esse método ele foi, na verdade, importado da Rússia, da União Soviética, onde alguns professores que foram fazer mestrado e doutorado na área da educação física nesses países, na antiga União Soviética e até mesmo agora recentemente na Rússia, onde eles trouxeram um método que já é bastante estudado nesses países e bastante aplicado, mas é relativamente novo no Brasil, que é esse método que eu estou falando, do termo dermatoglifia, onde através da digital da polpa dos dedos do corpo do indivíduo se consegue, através do desenho dessa digital, identificar, e por estimativa, agora não é um método de preciso, totalmente preciso, mas uma estimativa bem adequada, com uma certa segurança, através do desenho da polpa do dedo, da digital do dedo, se consegue identificar a tipagem de fibra muscular, aproximadamente a tipagem de fibra muscular. O método se chama dermatoglifia. Na verdade, nós do Treino em Foco não temos um conhecimento muito aprofundado desse método, porque é um método relativamente recente para o Brasil, embora tenha alguns artigos científicos já tratando dessa metodologia de identificação. Mas eu sugiro para vocês procurar pela internet o nome do professor Fernandes Filho, José Fernandes Filho, que é um dos profissionais, um dos doutores que foi fazer seu mestrado e doutorado nesses países e trouxe essa metodologia para o Brasil e já aplicou em vários atletas aqui no Brasil, a metodologia da dermatoglifia para a identificação da fibra muscular. Então, Marco Aurélio, tem essas duas formas que estão expostas na literatura, a biópsia muscular e a dermatoglifia. A biópsia muscular muito mais precisa, a dermatoglifia por estimativa, mas uma estimativa razoável para se identificar o tipo de fibra. Só que também é um método que exige um maior conhecimento de quem vai aplicar o procedimento de identificar digital, dos dedos da pessoa. Eu particularmente procuro trabalhar com um método bem prático, de grande aplicabilidade, e aí vem agora a aplicabilidade disso que vocês podem executar na academia. Só que por outro lado, embora seja bem prático o método que eu vou explicar agora, ele não tem uma precisão tão grande, porque é um método onde nós vamos usar o conceito fisiológico, o teste físico, e tentar identificar, estimar a tipagem de fibra muscular que o indivíduo tem. Então, muito bem, então na musculação, no treinamento resistido com peso, nós vamos pegar um grupo de praticantes da modalidade que estejam praticantes da modalidade com o mesmo objetivo de treinamento. Vamos exemplificar hipertrofia muscular com um período aproximado de treinamento, vamos imaginar em torno de um ano. Então nós temos aí um grupo de 10 homens, imaginemos assim, um grupo de 10 homens que treina para hipertrofia aproximadamente um ano.
O que nós vamos fazer nesse grupo de 10 homens? Nós vamos aplicar um teste de 1RM, o teste de uma repetição máxima, ou teste de força máxima. Esse teste, o pessoal que faz o link conosco no nosso site, ele recebe um e-book gratuito que mostra todo o protocolo do teste de 1RM. Então, se você tem maior curiosidade para entender o teste, também chamado aí popularmente de carga máxima, você quer conhecer o protocolo e como executar, além de nós termos o link aqui ao lado mostrando a imagem de como é executado esse protocolo do teste de 1RM, nós também temos para as pessoas que assinam o nosso newsletter no nosso site, um e-book registrando toda essa informação de como se procede o teste de 1RM. Fato é que o teste de 1RM, ele propõe a identificar a força máxima do indivíduo num determinado exercício. Então vamos imaginar aí que esses 10 homens fizeram o teste de 1RM, o teste de força máxima, 100% de força, no supino, no exercício de puxada, na rodana alta e no agachamento. E para esses 10 indivíduos nós identificamos então qual a quilagem que representa a força máxima, que representa o 100% de força no agachamento, no supino e na puxada na rodana alta, com um protocolo amarrado dentro dessa configuração. Muito bem, tendo a força máxima desses indivíduos, nós vamos no outro dia, no dia posterior, aplicar um teste onde nós vamos calcular 85% da quilagem máxima. Ou seja, o teste de 1RM, vamos imaginar aí que o supino, o indivíduo levantou 100 kg, no outro dia nós vamos colocar 85 kg no supino e vamos exigir que esse indivíduo realize o maior número de repetições possíveis. Ou seja, 100 kg é a força máxima, ele só conseguiu fazer uma repetição máxima do movimento, isso caracteriza 100% de força, teste de 1RM. No outro dia nós calculamos 85% dessa força máxima, como foi 100 kg, será 85 kg no outro dia. A partir disso nós vamos fazer essa mesma metodologia com todos os indivíduos, vamos pegar a quilagem máxima deles, os 100% de força, calcular quanto que é 85% para cada indivíduo e no outro dia aplicar um teste de repetição máxima, ou seja, o indivíduo vai executar o maior número de repetições com aquela quilagem, com aquele peso que representa 85% da sua força. Muito bem, isso no segundo dia. Num terceiro dia, nós vamos repetir exatamente o mesmo procedimento, exatamente nos mesmos exercícios, porém, nós teremos que fazer o quê? Nós teremos que calcular 60% da força máxima do indivíduo. Ou seja, aquele valor de 1RM, de carga máxima que nós encontramos no primeiro dia, nós vamos calcular o valor de 60%, vamos aplicar a quilagem 60% no supino, no leg, no agachamento e na puxada e exigirmos desse praticante que realize o maior número de repetições possíveis com essa quilagem que agora representa 65% da sua força máxima, o seu 100%. Muito bem, agora vem a interpretação. A interpretação é, aqueles indivíduos que no teste de 85% tiveram o maior número de repetições realizadas, vejam bem, todos os indivíduos estarão treinando, executando repetições máximas a 85%. Todo mundo está a 85% da sua capacidade máxima de esforço. Aqueles indivíduos, aqueles praticantes que obtiverem maior número de repetições, tendem a ter maior quantidade de fibra branca, porque conseguem responder melhor a um esforço muscular de força, porque eles estão trabalhando a 85% do máximo, exigindo um maior grau de força. Aqueles indivíduos que conseguirem produzir maior número de repetições a 60% do máximo, ou seja, um percentual de esforço que representa resistência muscular e não força, eles estão fazendo um trabalho de resistência, e aqueles indivíduos que tiverem maior número de repetições nesse percentual de 60% do máximo, tendem a ter uma maior quantidade de fibras musculares vermelhas, que são as que melhor respondem ao trabalho de resistência, naquela musculatura exigida daquele exercício. Então, por exemplo, agachamento está envolvendo quadríceps, está envolvendo isquiotibial, está envolvendo tríceps sural e glúteo, além de paravertebrais. O indivíduo que conseguiu a 60% produzir o maior número de repetições, tende a ter maior quantidade de fibras vermelhas do que aquele indivíduo, que aquele praticante que respondeu a 60% com maior número de resistência, maior número de repetições. Fadigou mais prematuramente, não teve muita resistência ao esforço de 60%. Então, em linhas gerais, para responder ao Marco Aurélio, a pergunta que ele nos fez, é a forma que eu utilizo no treinamento de atletas, ou seja, no grupo de atletas que estão mais ou menos homogêneos no treinamento, ou até mesmo na academia, aplico o teste do RM, jogo percentuais de esforço que exijam força e jogo percentuais de esforço que exijam resistência, e a partir do resultado desses testes eu consigo ter uma estimativa, grosseira é verdade, mas uma estimativa da tipagem de fibra muscular que esses atletas ou esses praticantes têm. Isso é uma forma que vocês podem aplicar na academia entre um grupo de
de pessoas, de praticantes que estejam mais ou menos no mesmo nível de treinamento e tentar identificar entre vocês qual é a tipagem de fibra preponderante para um indivíduo, para o indivíduo A, para o indivíduo B, para o indivíduo C. Desde que tenha esse grupo para poder identificar. E joguem os percentuais de 85% e 60%, pois 85% está exigindo fibras brancas, fibras de força, e 60% está exigindo fibras vermelhas, fibras de resistência. E através dos scores obtidos vocês conseguem ter essa interpretação. Esse é um método particular, Marco Aurélio, que eu uso, não está exposto na literatura, eu uso como base a fisiologia para incorporar. Grande vantagem desse método é que ele é altamente prático, eu posso usar na academia, com atletas, em qualquer grupo de pessoas. E as desvantagens técnicas que eu teria com a biópsia eu não tenho aqui, dependo só de mim e do meu conhecimento de aplicação do teste. Bom pessoal, espero que vocês tenham entendido então toda essa explicação hoje de como tentar determinar, estimar a tipagem de fibra muscular, tenham entendido melhor como funciona essa área científica da educação física e tenham gostado. E caso tenham gostado do tema de hoje, divulguem o nosso trabalho, mostrem para outras pessoas, curtam o nosso trabalho, nos ajudem a divulgar cada vez mais esse material que nós buscamos. Traduzir a ciência de uma forma mais clara para que as pessoas do senso comum consigam entender e fazer treinos cada vez mais adequados e mais qualificados. Bom, a fisiologia do treino era isso. Um grande abraço, até o próximo programa.